Olá, e o Emprego e Profissão de hoje fala sobre o mercado de trabalho sobre games. Se você gosta de games, se você tem um sonho de trabalhar nessa área, então fica aqui ligadinho na gente. Para isso a gente conversa com o Thiago Bonini, ele é professor da Universidade Federal do Maranhão, a UFMA, da disciplina de Jogos Digitais. Thiago, é um prazer te receber no nosso programa pela primeira vez, tudo bom? Tudo bem, é um prazer estar participando, espero poder colaborar com vocês. E a primeira pergunta é: as pesquisas apontam que a indústria de games fatura hoje mais do que a indústria cinematográfica. Por que isso está acontecendo na prática? Então, a indústria cinematográfica já tem um bom tempo de estrada, então ela chegou num momento de estabilidade, enquanto que a indústria de games ela está crescendo, cada vez avançando mais, aumentando o número de investimentos, aumentando o número de plataformas disponíveis para se jogar atualmente. Então a gente tem diversos tipos de consoles, diversos tipos de dispositivos, atualmente até as Smart TVs estão sendo utilizadas para jogar. Então a gente tem um aumento nesse mercado que faz com que cada vez mais se tenha investimentos e cada vez mais esse mercado cresça. Considerando então que essa área está em franca expansão, quem pode trabalhar nessa cadeia produtiva? Então, a área de jogos ela é uma área multidisciplinar. A gente tem profissionais das mais diversas áreas trabalhando juntos para formar um produto final. A base de um jogo é elaborada por designers gráficos e por programadores. Então esses são os dois profissionais básicos para se construir um jogo. O designer vai trabalhar na parte artística do jogo, enquanto o programador na parte lógica. Porém, uma superprodução, um jogo mais elaborado, conta com auxílio de pesquisadores nas mais diversas áreas, com auxílio de produtores de som, com auxílio de produtores de efeitos especiais e de outras várias áreas do conhecimento. Trata-se de uma área estritamente para jovens ou qualquer idade? Não, a gente tem desenvolvedores e artistas com todas as idades. Inclusive, o mercado de trabalho procura essas pessoas que têm uma experiência maior, às vezes trazendo essa experiência de outros campos, não da área de games, para contribuir, para somar mais no desenvolvimento de um jogo. E o internauta que ficou interessado em seguir essa área, o que ele deve fazer? Qual é o primeiro passo? Para começar a trabalhar na área de jogos, depende de qual o gosto que a pessoa tem. Se ela tem uma afinidade maior pela parte artística, se ela tem uma afinidade maior pela matemática, então isso vai decidir qual o caminho que ela deve tomar. No caso de alguém com uma afinidade maior na parte artística, deve seguir para um curso de design ou um curso de efeitos especiais nesse sentido. Já aquele que prefere mais a área matemática, a área de programação lógica, ele pode buscar uma faculdade de ciência da computação, uma especialização nessa área, e ele aqui no Brasil consegue ter uma boa formação nesse sentido. E quais são os pré-requisitos para trabalhar na área de games? O primeiro pré-requisito, que historicamente já é falado aqui no Brasil, que é a questão da criatividade. Então, se você vai trabalhar com jogos, é fundamental que você tenha sempre 1000 ideias na cabeça e dessas ideias, com certeza, vão sair bons trabalhos, bons jogos. Esse seria o fundamental. Já foi mencionado agora há pouco por você que o Brasil tem bons cursos, então, de game, né? Sim, o Brasil, na área da computação em geral, sempre se destacou, sempre acompanhou o que a gente tem de mais moderno em todo o mundo. E quando a área de games começou a ser explorada por grandes centros universitários aqui do Brasil, que já trabalhavam com partes tradicionais da computação, essa área de games também teve uma boa aceitação nos nossos centros acadêmicos. Então hoje o Brasil consegue formar excelentes profissionais na área de jogos. E a prova disso é que muitas empresas do exterior vêm buscar talentos aqui no Brasil e levar para suas companhias. É possível viver hoje só com game? No Brasil é possível, apesar de ainda ser bastante difícil. No Brasil, o que está em alta atualmente são os jogos para dispositivos móveis. Esses jogos acabam sendo mais desenvolvidos aqui no Brasil porque demandam uma equipe menor para o seu desenvolvimento. Então, enquanto lá fora a gente tem mega estúdios produzindo grandes jogos com equipes de mais de 200 pessoas, aqui no Brasil isso ainda não é uma realidade. A gente tem equipes pequenas, empresas que estão começando e os jogos para dispositivos móveis, jogos educacionais,
jogos que a gente chama de advergames, que são jogos comerciais, são um caminho atualmente aqui no Brasil. E no Maranhão, como é que está esse mercado? No Maranhão a gente tem algumas empresas já começando, inclusive algumas formadas por alunos lá da UFMA, e essas empresas têm todo o nosso apoio lá, enquanto professores, para estar orientando eles, auxiliando no desenvolvimento. E a gente tenta incentivar que os nossos alunos sigam esse caminho do empreendedorismo, porque é interessante, tanto para a gente que está na academia, que os nossos alunos também sigam, não só pela área acadêmica, mas também pela área do empreendedorismo, área comercial. Qual é a faixa salarial desse setor? Para quem está começando na área de games, você consegue tirar um salário de 5 a 6 mil reais, digamos inicial assim, trabalhando como programador ou designer gráfico. No que você tem uma empresa já com um tempo maior, uma consolidação maior, isso, com mais clientes, você consegue duplicar ou triplicar esse valor. Claro que a gente não está falando aqui daquelas mega produções que têm investimentos milionários, né? Isso ainda no Brasil, infelizmente, não é uma realidade, mas a gente espera que comece a acontecer em breve. Obrigada pela entrevista. Não tinha nada, eu que agradeço a oportunidade. E a gente se encontra na próxima segunda-feira. Eu espero você.